programa Pelos Caminhos de Dom Pedrito de hoje, vamos de encontro a um dos maiores aglomerados urbanos da região. No caminho você vai encontrar algumas das mais belas paisagens do interior. Localizado no município de Lavras do Sul, a região possui uma grande ligação com a capital da Paz. Para chegar lá, antes vamos passar pelas localidades da Sanga Preta e Guterres. Já em nosso destino, encontramos lindas pontes, ferrovias, rios e casarões centenários. Essas são algumas das paisagens que retratam a vida dessa gente hospitaleira. Embarque em mais essa produção da Quert Portal de Notícias e Quert Web TV, onde o repórter Márcio Trojan e o cinegrafista Jason Silva nos mostram um pouco das mais belas paisagens do Sul. Conheça, reviva e se emocione ao percorrer as ruas da Vila do Ibaré. Viaje com a gente pelos caminhos de Dom Pedrito. Nossa história de hoje começa no momento da partida, antes do nascer do sol, às 6h30 da manhã. Com o mate cevado e a estrada à nossa frente, iniciava-se nosso dia de gravações. Com os primeiros raios do sol apontando no horizonte, nosso trajeto começou pela RS 630, rodovia estadual bastante precária que liga Dom Pedrito a São Gabriel, e que em determinado trecho deixamos para entrar à direita em uma estrada secundária. O dia quente facilitou de certa forma o trabalho que recém iniciávamos. Como é normal, as frequentes paradas onde registramos tudo aquilo que consideramos interessante fazem parte do roteiro que estabelecemos e assim o fizemos. Deste modo, até o carro em que viajamos se torna um personagem que seguidamente aparece. Vencendo as distâncias, passando por coxilhas, pontes, sangas e banhados, fomos percorrendo os quase 60 quilômetros de distância que separam Dom Pedrito da Vila do Ibaré. A estrada, ora reta e plana, dava lugar aqui e ali a trechos escarpados e sinuosos, o que deixava a viagem mais prazerosa. O amanhecer na campanha também foi um ingrediente à parte e que não perdemos a chance de registrar. Misturado ao aroma do campo, o canto dos pássaros que em festa também começavam seu dia, a névoa que se formava durante a noite, foram algumas das nossas primeiras impressões. Os campos, representantes autênticos do Pampa gaúcho, com o gado pastando, eram outros quadros que, além das nossas lentes, ficaram registrados em nossa memória. Um dos lugares que cruzamos foi a localidade famosa, também por causa da Escola Estadual Mário da Rosa Moreira, a Escola da Sanga Preta. Desativada há mais de 20 anos, ela foi ponto de referência naquele lugar. Além do ensino, era ponto de reuniões e dos famosos bailes. Hoje ela integra a categoria das taperas. Com portas e janelas quebradas, seu interior não está menos deteriorado, mas lembra, mesmo assim, o que um dia foi cenário da vida que pulsava naquele lugar. Mais adiante, outra tapera à beira da estrada nos chama a atenção. Da velha habitação, um poço de balde era o que restava daquilo que no passado provavelmente era cercado de pessoas.
Caminhamos por entre as árvores que, se pudessem falar, certamente nos contariam dos tempos em que ali morava gente. Uma colmeia de abelhas no tronco de uma árvore era o aviso que precisávamos seguir nossa viagem. No correr da estrada se via de quando em quando as estâncias. Próximo a elas, o gado, as ovelhas e cavalos que de longe encaravam aqueles dois forasteiros, carregando equipamentos, indo e vindo, mudando um pouco a rotina calma desses ícones dos costumes do sul. Mais adiante, nos deparamos com a Ponte do Guterres, que fica sobre o rio Taquarimbó. O local é bastante conhecido dos pedretenses por ser um excelente ponto de veraneio, recebendo anualmente centenas de pessoas que buscam nas suas águas, na sombra abundante do mato ao redor, um local para acampar e aproveitar os dias quentes do verão. Os cemitérios de campanha parecem ser outro personagem que teima em aparecer em nossas andanças. Foi assim que, à beira da estrada, encontramos esse que é particular. Com um único túmulo, a estrutura impressiona pela beleza. Seguimos nossa sina de andar e parar para juntar imagens. E foi desse jeito que, perto do meio-dia, chegamos ao nosso destino. Momento em que o trem que passa diariamente pela localidade dava os ares de sua presença. Logo de início, chamamos a atenção de alguns moradores que, de começo, desconfiados, logo mostravam sua hospitalidade. O primeiro local que visitamos foi uma grande ponte por onde passa a linha férrea, a antiga linha Cacequi Marítima, que liga o município de Cacequi até o porto de Rio Grande, passando também pelas vilas do Ibaré e São Sebastião e Bagé. Um dos primeiros locais que nós visitamos após chegar aqui na vila do Ibaré foi a ponte por onde passa a via férrea. A altura de aproximadamente 45 metros e a distância de 450 impressionam. A antiga estação ferroviária, de onde nasceu o povoado, hoje está desativada, e a linha férrea, que hoje não passa mais por esse local, serve apenas a poucos trens de carga. Nosso dia de trabalho tem, obviamente, a pausa para o almoço, e que constitui também uma das partes mais prazerosas. Primeiro escolhemos um lugar, geralmente à sombra de uma árvore, sempre em lugar mais calmo e abrigado. E foi ao lado do rio Jaguari, que corta a vila, onde estacionamos para fazer a comida. Com o fogareiro, parceiro dos acampamentos, onde a panela descansa, fizemos a massa com frango, que junto de uma salada simples, constituiu aquele momento de descanso. Daí um pouco, eis que um homem a cavalo se aproxima. Curioso, como estavam todos naquela comunidade,
para saber quem éramos e o que fazíamos. Paulo Sérgio, que também é pedretense, ali ficou, no lombo do animal, conversando conosco. É cria do Vacaiquá, como ele mesmo se identificou. Mora no Ibaré há aproximadamente 40 anos, onde tem uma chácara e cria gado. A pequena pausa deu lugar a mais um turno de trabalho. Distante cerca de 50 quilômetros de Lavras do Sul e 58 quilômetros de Dom Pedrito, o Ibaré é um dos maiores aglomerados urbanos da região. A Vila do Ibaré dispõe de alguns serviços como escola, agência do correio, mini mercado, abastecimento de água, telefonia e energia elétrica. Enquanto percorríamos a rua principal da vila, filmando e fotografando algumas de suas centenárias habitações, quando um senhor desconfiado ao ver aqueles dois forasteiros levanta detrás de um cinamomo e pergunta o que a gente queria filmando a casa dele. Nos aproximamos e, depois de explicar o nosso trabalho, fomos convidados a entrar. Zeno Machado Simões, por coincidência, também é pedritense e mora na casa há mais de 40 anos. Trabalhador rural, ele tem qualificação na área de inseminação artificial de bovinos e ovinos. Viúvo, aos 84 anos de idade, mora e cuida sozinho de todas as tarefas e, junto de uma gatinha, passa os dias na pacata vila. Com bom humor, nos contou que ainda toma seu trago e nos mostrou a pilha de garrafas de velho barreiro que se acumula nos fundos da casa. Pai de 4 filhos, seu Zeno nos mostrou fotos antigas, a principal do seu casamento, em 1960. Em outras ele aparece em times de futebol durante os torneios que aconteciam na região. Campeiro por muitas décadas, contou das tropeadas em que levava gado de São Gabriel a Bagé, percurso feito em 12 dias. Apesar da hospitalidade, precisávamos nos despedir e seguir a programação. O Ibaré é um distrito do município de Lavras do Sul, situado na região oeste do município. Foi criado em 1937 após algumas mudanças administrativas. O povoado fica localizado em meio a alguns morros e se destaca pela topografia diferenciada. Embora seja essencialmente rural, existem algumas ruas e loteamentos em sua área urbana. Entre as estruturas que chamam a atenção está um antigo prédio que, segundo informações de moradores, serviria para abrigar um moinho de trigo. O prédio, abandonado há muitos anos, fica ao lado do local por onde passava a antiga linha férrea e também de um campo de futebol. Na rua principal está a Igreja Católica da comunidade. A Igreja de Santo Antônio, na Vila do Ibaré, foi fundada em 1968 com a ajuda de doações da comunidade. Com um interior muito simples, com bancos de madeira e um altar ao fundo, a igreja recebe um padre de Lavras do Sul para celebrar a missa uma vez ao mês. O dia findava. Depois de muitas conversas e gravações, momento em que nos preparávamos para retornar, registramos mais uma passagem do trem que, mesclado ao entardecer do interior, encerrou os trabalhos daquele dia.